Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest, número 98. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 21 minutos da sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, algumas tarifas permanecem, e preocupado, muito preocupado, assustadíssimo, o professor Bagdadi, diante desse quadro internacional pantanoso que temos vivido nos últimos dias. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos econômicos e na dinâmica de investimentos internacional. E gravamos no momento, inclusive, que acabou de ser aprovado pelo Conselho Europeu o acordo entre Mercosul e União Europeia. E também vamos falar sobre Venezuela hoje. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o primeiro Petit Invest do ano de 2026, um ano que promete aí muitas reviravoltas, né? Já na primeira semana a gente já tem a aprovação desse acordo. Deixo aqui as super boas-vindas a todo mundo que está acompanhando a gente, todo mundo que passa a semana acompanhando a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Aliás, independente de onde você esteja acompanhando a gente, dá aquele like, né, nas nossas postagens, segue o canal do Petit Jornal no YouTube, segue o canal de corte do Petit Jornal no YouTube, porque isso ajuda a gente demais. Daniel, o nosso principal tema de hoje é a Venezuela, claro, mas a gente quer falar um pouquinho sobre o petróleo na Venezuela. Mas a gente acabou de ter a aprovação lá no Conselho da União Europeia do acordo com o Mercosul. No episódio de ontem, né, que a gente gravou, o último bate-papo, a gente falava sobre a resistência francesa, né? O Macron, ele falou mais uma vez que, quer dizer, ele já tinha dado a entender, mas ele falou textualmente que a França votaria contra, a França votou contra, uma pressão bastante grande dos agricultores na França. A gente até falava sobre isso no episódio de ontem. A agricultura na França responde por menos de 2% do PIB francês, mas não foi suficiente e o Conselho da União Europeia aprovou o acordo. A França considera que não acabou, ainda vai tentar bloquear no Parlamento Europeu. A tendência é que no Parlamento Europeu seja acirrada, né? Não é garantido que vai passar, mas é um passo muito grande, né, Daniel? No momento que você aprova no Conselho da União Europeia, isso significa que há representatividade diplomática na União Europeia pela continuidade do acordo, que é uma grande vitória por parte da Alemanha e da Espanha. A gente ainda vai ter que ver o que vai acontecer daqui para frente, mas, de qualquer maneira, a informação que a gente tem nessa manhã de sexta-feira é a aprovação, ainda que preliminar, desse acordo entre Mercosul e União Europeia. Agora, a França, rapaz, tá arrancando os cabelos, a oposição está dizendo que vai derrubar o governo do primeiro-ministro, melhor, o gabinete do primeiro-ministro, o Macron está reclamando horrores, mas não deixa de ser uma notícia extremamente importante, afinal, é um primeiro passo e um importante passo para a celebração desse acordo. Muita coisa ainda tem para acontecer, ainda tem ali a necessidade de você ter alguns trâmites burocráticos adicionais, mas esse primeiro passo chama demais a atenção. 27 anos depois, né, Daniel? O acordo começou a ser negociado em 99. Se eu não me engano, foi no final de 99, para ser mais justo, mas pelo menos 26 anos depois do início das negociações do acordo. Agora, esse é o tipo de acordo, Daniel, que mexe muito com expectativas, né, assim, de possibilidades de comércio, né, entre Mercosul e União Europeia. Os europeus, a tendência é que consigam comprar frutas melhores, carnes melhores, né, produtos agrícolas melhores, produtos europeus devem chegar por aqui mais baratos também. E tudo isso mexe bastante com as expectativas, com a maneira pela qual você pensa na economia. E aqui a gente deixa, nesse Petit Invest de hoje, a dica que para a gente é crucial, que é a Rio Claro Investimentos, tá, gente? A Rio Claro Investimentos é uma gestora completa dos seus ativos, não apenas dos seus investimentos, mas da sua vida financeira como um todo, e oferece todas as soluções que você precisa para conseguir navegar nessas águas turbulentas que são a economia do mundo atual. Quanto mais você diversificar, quanto mais segurança você tiver nos investimentos, melhor. Tem um link na descrição desse episódio, que é a forma que você tem de entrar em contato com a Rio Claro Investimentos. Não deixa de procurar, principalmente porque você tem que pensar no seu futuro, pensar na sua aposentadoria, pensar numa tranquilidade lá na frente, com o dinheiro que você tem guardado hoje. Tenho certeza que a Rio Claro vai fazer um excelente trabalho com você. Eu sou cliente da Rio Claro, aliás,
e gosto muito, muito mesmo da maneira como eles gerenciam as minhas finanças de uma forma geral, né, Daniel? É verdade, Tanguy. Aliás, a Rio Claro Investimentos, ela trabalha 100% para o cliente. Quer dizer, ela tem como foco o interesse do cliente, ela não tem qualquer tipo de conflito de interesses. Ela acaba realmente cuidando de toda a sua vida, do ponto de vista tributário, alocação internacional. Quer dizer, se você pensa no futuro, se você precisa de ajuda na gestão do seu patrimônio, ou tem alguém que precisa, um pai, um avô, um tio, um irmão, conheça o trabalho da Rio Claro Investimentos, link no descritivo desse episódio. Daniel Souza, o tema que a gente vai abordar de fato no episódio de hoje é naturalmente o petróleo na Venezuela. Aqui na América Latina, a gente está muito acostumado a pensar na Venezuela, a saber da importância da Venezuela. Mundo afora, me parece que existe um desconhecimento muito grande com relação à Venezuela, mas eu acho que um ponto de partida para a gente pensar em qualquer coisa que envolva esse país, que é um país vizinho do Brasil, é o fato de que é o país que tem as maiores reservas do mundo de petróleo. A gente não está falando da maior produção, aliás, longe disso, mas é o país que tem as maiores reservas do mundo de petróleo, um país muito próximo aos Estados Unidos, né? Tem fronteira com o Brasil. Então, acho que não tem como a gente se furtar, né, Daniel, de falar um pouco sobre o cenário do petróleo na Venezuela. Eu queria te ouvir sobre isso, como é que você vê, quais são as variáveis mais importantes para a gente conseguir analisar o cenário desse país. Tem que a gente começa destacando que a Venezuela, claro, tem as maiores reservas de petróleo conhecidas do planeta. A gente está falando de algo em torno de 303 bilhões de barris de petróleo, é cerca de 1/5 das reservas globais, o que é muita coisa. E é interessante também destacar que hoje a produção e a exportação de petróleo por parte da Venezuela é muito pequena. A gente está falando de um país que produz menos de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Aliás, tem exportado na casa de 700, 800 em vários momentos, o que acaba sendo um montante muito pouco representativo na produção mundial de petróleo, que está na casa de 100 milhões de barris de petróleo por dia. Quer dizer, a Venezuela representa hoje menos de 1% da produção mundial de petróleo, mesmo tendo 1/5 das reservas mundiais de petróleo conhecidas, algo na casa, como eu disse há pouco, de 300 bilhões de barris de petróleo. Quer dizer, é petróleo, Tanguy, que não acaba mais disponível na Venezuela. E aqui a gente tem uma questão importante, porque nos melhores anos, a Venezuela chegou a produzir 3 milhões e meio de barris de petróleo por dia, bem mais do que ela produz hoje. Só que ao longo dos últimos anos, a Venezuela passou por um processo de sucateamento da indústria petrolífera. Ela perdeu muita mão de obra qualificada, que acabou saindo para outros países, que inclusive é uma mão de obra que acaba sendo muito bem remunerada em diferentes partes do mundo. A Venezuela também passou por um processo de controle, de apadrinhamento do setor de petróleo por razões políticas. Então, hoje você tem uma grande quantidade de indicações políticas na PDVSA, pessoas que não exatamente entendem do riscado, conhecem o setor de petróleo de maneira adequada. Você teve um sucateamento também dos equipamentos, a Venezuela muito sancionada, com dificuldade de conseguir bons equipamentos, com dificuldade de obter crédito. Tudo isso junto e somado fez com que a produção de petróleo da Venezuela caísse bastante ao longo dos últimos anos. E para você retomar a produção de petróleo na Venezuela, a gente está falando, Tanguy, claro que as estimativas variam, mas nenhuma delas fala em menos de 100 bilhões de dólares de investimento para que a Venezuela retome a produção de petróleo que ela já teve no passado. Não estou nem falando da Venezuela ter uma produção ainda maior do que ela teve no passado. Isso a gente está falando de um horizonte de mais ou menos 10 anos, ou seja, a gente está falando de algo que vai muito além do governo de Donald Trump, e a gente está falando de uma eternidade do ponto de vista político na Venezuela. Ou seja, como convencer empresas americanas, esse me parece um debate que a gente pode fazer aqui, de colocar 100 bilhões de dólares na Venezuela para ter retorno daqui a 10 anos, né? Dentro de um contexto, até o Trump chegou a sugerir que as empresas de petróleo poderiam ser subsidiadas, o que é uma coisa meio maluca, né? Você vai subsidiar petróleo na Venezuela, produção de petróleo na Venezuela.
Enfim, esse é um pouco um contexto econômico, financeiro dessa questão que a gente está analisando essa semana. Me parece que o movimento que o Trump vem fazendo também, Daniel, que assim, se choca um pouco com a lógica tradicional, ou pelo menos da retórica americana, né? Que as empresas elas têm que se virar e tal, e vai muito para uma lógica um pouco mais imperial, né? A gente vem falando sobre isso, aliás, a próxima aula gratuita do Petit Jornal vai ser exatamente sobre a volta dos impérios, né? Vai acontecer na próxima terça-feira, às 19 horas, no canal do Petit Jornal no YouTube. Mas essa lógica imperial, ela se dá, claro, com o poder militar americano, que vai lá e tira o Maduro, mas também muito com as empresas como braços da potência, né? Então, os Estados Unidos, eles olham para uma ExxonMobil, os Estados Unidos olham para a Chevron como um braço de atuação do país. Então, sim, a empresa, claro que ela pode ficar nessa situação que vou fazer um investimento desse tamanho para ter um retorno muito lá na frente, mas olha para o lado, quem está dando essa garantia, claro que traz riscos, tá? Mas quem está dando essa garantia são os Estados Unidos. É o governo dos Estados Unidos. Não é um governo qualquer, é o governo de uma superpotência militar. É o governo que foi lá e tirou o presidente do país. E não foi a primeira vez que o fez. Foi a primeira vez que fez na América do Sul, mas já tinha feito algo parecido no Panamá. Poderia fazer de novo, teoricamente poderia fazer de novo. Então, eu acho que isso sinaliza também, Daniel, é um sinal dos tempos, né? A gente tem tempos muito diferentes. Os Estados Unidos estão fazendo isso de forma aberta. Já fizeram isso de forma velada, agora estão fazendo de forma aberta, e essa sinalização para as grandes empresas de petróleo, ela é importante. A empresa de petróleo também fica numa situação que eu vou fazer o quê? Eu vou dizer não? Não, então não vou investir. Não, eu não vou esperar esses 10 anos. Talvez essas empresas também elas tenham que ir com fluxo e aceitar aquilo que o presidente dos Estados Unidos está determinando. A gente vai ter que ver, né, Daniel? Tem muito tempo para a gente imaginar isso ainda, mas parece que essas empresas, nesse momento, elas não têm muito mais opção e talvez elas tenha caído no colo delas um poço de petróleo infinito e que elas possam explorar ao longo dos próximos, 50 anos. Agora, elas também estão muito escaldadas em termos de Venezuela, né, Tanguy? Porque você passou aí, nas últimas décadas, por processos sistemáticos de expropriação, processos onde ativos acabaram sendo tomados e, consequentemente, é algo arriscado para essas empresas. É importante também destacar que o petróleo não vive exatamente os seus melhores dias em termos de preço. Hoje você tem oferta de petróleo no mercado internacional com bastante conforto, quer dizer, o mundo não está carente, digamos assim, de petróleo ou de uma produção gigantesca de petróleo, como poderia acontecer caso a Venezuela tivesse muito sucesso e realizasse os investimentos corretos por um prazo alongado. De qualquer maneira, é um certo dilema, né? As informações que circularam essa semana é de que empresas importantes do setor de petróleo nos Estados Unidos demonstravam hesitação em realizar esses investimentos no volume necessário numa Venezuela que continua sendo governada pelo chavismo e numa Venezuela que você não sabe exatamente o que pode acontecer. A Venezuela é um barril de pólvora. A Venezuela é um país que pode, em algum momento, entrar em ebulição, pode entrar numa situação de violência doméstica significativa, e o governo americano dá todos os sinais de que não vai fazer uma intervenção militar alongada na Venezuela, nem vai botar boots on the ground, quer dizer, não vai botar soldados do exército dos Estados Unidos como botou no Afeganistão ou como botou no Iraque. Mesmo não parece que vai fazer algo semelhante ao que fez no Panamá, que também teve ali tropas terrestres no Panamá durante um tempo. É algo complicado. E claro, a gente está falando de um plano que denota muito improviso, né, Tanguy? Pelo menos essa é a impressão que eu fico. Quer dizer, a captura do Maduro foi no dia 3, aí no dia 7 o Rubio aparece com um plano, que na prática é um protocolo de intenções, em que a fase número 2 é realizada pelas empresas de petróleo. Quer dizer, as empresas de petróleo vão fazer investimentos violentos, pesados, depois de uma estabilização na Venezuela na fase 1. Agora, a gente tem alguma garantia que a fase 1 vai ser completada? É o governo Donald Trump, né? Quantos planos apresentados pelo Donald Trump ao longo dos últimos tempos saíram da fase 1? Né? Se a gente pensar, por exemplo, em Gaza, se a gente pensar em outros locais nos quais os americanos se enfiaram na gestão Trump, a gente vai sair da fase 1? Quer dizer, a gente vai chegar numa fase 2, onde as empresas de petróleo teriam que fazer esses investimentos? Não, e a impressão que dá é que, assim, a gente já observa isso desde 2016,
é que o Trump ele tem um hiperfoco em determinadas coisas, depois ele abandona, ele esquece. Nesse momento, a gente está no dia 9, Daniel, tem menos de uma semana que Maduro foi capturado, abduzido, sequestrado, né? Agora o assunto é Groenlândia. Ele está falando sobre Groenlândia todos os dias, o tempo todo. Ontem a gente teve, né? A gente falou sobre isso no bate-papo de ontem também. Ele deu uma entrevista longa pro New York Times e um dos assuntos que foi mais tratado foi Colômbia. Então, aliás, durante a entrevista ele falou com o Petro, né? O Petro ligou, ele falou com o Petro, foi até interessante porque ele disse que os jornalistas podiam ficar na sala enquanto ele falava com o Petro, desde que não fosse gravado, e falou sobre Groenlândia. Falou sobre Venezuela, quando ele falou sobre Venezuela, ele falou assim, não, eu nem falei com a Delcy Rodrigues, não falei com ela, não. Quem tá falando com ela o tempo todo é o Marco Rubio, tá um negócio meio... Não, é como se fosse águas passadas, sabe? Um negócio meio que ficou no passado e tal, contando com uma excelente relação com o novo governo venezuelano. Delcy Rodrigues, que eu quero lembrar, era uma mulher sancionada pelos Estados Unidos, agora já é considerada pelos Estados Unidos a legítima governante. A Venezuela vem fazendo concessões, como, por exemplo, a libertação de prisioneiros políticos e tal, mas dá a impressão, sim, eu concordo 100% com você, de que você tem um plano, mas que os Estados Unidos, muito rapidamente, na figura do presidente, podem perder o interesse e meio que deixar a coisa rolar e deixar as empresas de petróleo meio que... A própria sorte, né? A própria sorte. Então, é algo que de fato pode acontecer daqui para frente. Como é que fica esse acerto de contas entre forças chavistas, grupos que apoiaram os Estados Unidos, uma presidente que é chavista, mas agora tem uma boa relação com os Estados Unidos, ou pelo menos tenta fazer parecer que tem uma boa relação? A gente não sabe exatamente o que vem pela frente e tudo isso mexe naturalmente muito com o petróleo. Um efeito que teve, na verdade, aquele impacto foi a queda da cotação do petróleo, né? A perspectiva de uma oferta maior de petróleo, né? O petróleo venezuelano. Então, no mercado futuro, o barril de petróleo teve, inclusive, uma ligeira queda na semana passada. O que a gente sabe de concreto é que ao longo dessa semana houve conversas entre o governo venezuelano, o governo americano e empresas de petróleo dos Estados Unidos. Ou seja, o governo chavista, Tanguy, dá todos os sinais de que está disposto a virar a chave, se tornar parceiro dos Estados Unidos para permanecer no poder. Ou seja, nós queremos continuar no poder. O que vocês querem? Querem explorar o setor de petróleo? Bem-vindos. Vamos conversar, estamos dispostos a falar sobre isso. Aliás, de repente pode ser até bom para a gente, porque começa a rolar dinheiro, começa a rolar investimento, começa a gerar emprego, começa a gerar renda, começa a gerar transbordamento de recursos e efeitos multiplicadores, pode até aumentar a minha popularidade diante da população. Claro que para esses investimentos vocês vão ter que relaxar as sanções, né? O que também vai ser super importante para mim do ponto de vista econômico. E o discurso político ele se adapta à realidade. Quer dizer, eu quero agora ter como parceiros os Estados Unidos e, se necessário for, eu vou abrir as portas para os Estados Unidos para permanecer no poder. Esse é o sinal que a gente tem agora, né? O sinal de que o regime chavista agora é pró-Estados Unidos ou, se necessário for, será pró-Estados Unidos para permanecer no poder. Perfeito. O que não seria possível com o Maduro no poder, então tira o Maduro, né? E você ajusta todo o resto. A gente ainda não sabe a posição das Forças Armadas, pois as Forças Armadas venezuelanas estão meio humilhadas, né? Também a operação pareceu simples demais, fácil demais por parte dos Estados Unidos. Me parece que houve uma certa facilitação por parte de alguns integrantes, né? Algumas partes do exército venezuelano, mas não de todos, né? Então tem uma parte do exército venezuelano que deve estar morrendo de vergonha do que aconteceu. E a gente não sabe se há um certo compasso de espera para ver o que vai acontecer lá na frente, para deixar a coisa esfriar, para ver se Trump se desinteressa pela Venezuela, começa a falar de outra coisa. Enfim, a gente vai ter que esperar um pouco mais. A gente não tem todas as informações ainda. O ano de 2026 para a Venezuela, me parece, Daniel, parece não, certamente já entrou para a história, né, o dia 3 de janeiro, mas me parece que vai ser um ano turbulento, né, para o país. E eu acho que quando a gente chegar em janeiro de 2027, daqui a um ano, a gente vai olhar para trás e vai ver uma Venezuela numa situação, não estou dizendo melhor nem pior, não se trata disso, mas numa situação muito diferente daquela que começou o ano de 2026. Naturalmente, a gente continua falando sobre Venezuela. Na segunda-feira, nós temos mais um episódio do Bate-Papo às 9 da manhã. O segundo episódio da segunda-feira vai acontecer às 19 horas. Daniel Souza, nos vemos. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.